Quando eu vejo a atuação do Dallagnol, eu me lembro de um pastor da cidade de Belo Horizonte que defendeu o Dallagnol e viu, né, colocou o Dallagnol para palestrar na igreja, que para mim não é pregar, porque se tem uma coisa que essas pessoas estão distantes mesmo é de Deus, e esse pastor viu a igreja esvaziando à sua frente. Depois o pastor deu lição de moral para o seu povo. Vocês são tolos! Vocês sabiam que o Dallagnol também é um batista? Como vocês fazem uma coisa dessa? Isso é tolice! Esse camarada que fez isso com a economia brasileira, esse hipócrita que só estava pensando no próprio enriquecimento, ele realmente viu uma igreja esvaziando a sua frente, porque essa igreja já tinha percebido a hipocrisia que vinha dessa Operação Lava Jato. E como se não bastasse a igreja ter protestado, saindo no momento que o Dallagnol chegou, o Valadrão também chamou a atenção da igreja. E eu não consigo ver algo que mais consiga explicar a postura do Dallagnol, senão o pastor covarde. O pastor covarde é aquele pastor que não está nem aí para o evangelho. Ele transforma a igreja que antes era utilizada para pregar a palavra, que antes era utilizada para fins religiosos, ele transforma essa igreja numa boate. Exatamente por quê? Porque no momento em que as igrejas evangélicas foram substituindo o espaço que antes era ocupado pelas boates noturnas, essas igrejas passaram a ganhar mais grana do que elas ganharam no momento em que elas eram simplesmente igrejas. E hoje você consegue ver o Dallagnol como procurador preocupado tão somente com a grana que ele estava ganhando com toda essa desgraça que ele estava promovendo. O desespero do Dallagnol para conseguir a constante prisão do Lula, para conseguir sempre vencer, é por causa disso. Palestras eram contratadas. E eu consigo ver o Dallagnol de uma forma muito semelhante aos pastores donos dessas grandes igrejas que não se preocupam em nada com o próximo, só se preocupam com a grana. O negócio é só a grana. O negócio é só o tanto de dinheiro que eles vão conseguir. Agora imaginem, esse camarada, esse Dallagnol, ele conseguiu causar dentro do Brasil, junto com o Sérgio Moro, através desse caos que eles geraram no Brasil, eles conseguiram causar o desemprego de muitas pessoas. Agora imaginem que ele está comemorando 232 mil reais. Por causa de 232 mil reais, o cara causou bilhões em prejuízo no Brasil. Só para vocês terem uma ideia de como que essas pessoas são covardes. Esses donos de igreja são igualmente covardes. Eles não ligam de pedir a geladeira da casa de uma pessoa, aquela pessoa ficar vivendo em condições subhumanas, de repente a pessoa até perder ali um familiar por falta de conservação adequada de alimentos. Eles não ligam para isso. O negócio deles é a grana. Para um Dallagnol, um ser humano vale R$1. Porque o Dallagnol, ele cresceu sendo educado pelos princípios valadrões. Ele cresceu sendo educado pelos princípios de uma igreja que deixa de uma forma muito clara para os seus fiéis que o fiel vale aquilo que ele tem. O fiel não vale como ser humano, o fiel vale como um poço de reservatório de dinheiro. O ser humano para as igrejas como a igreja do Dallagnol é tão somente aquilo que ele conseguiu acumular em termos de recursos financeiros. Então, para o Dallagnol, a diferença de um ser humano para o outro está na conta bancária. E como que a gente pode ter como um operador do direito uma pessoa que até hoje não conseguiu entender uma coisa básica da Constituição que fala que todos são iguais perante a lei? Não. Perante a lei dele, perante a lei da igreja na qual ele foi educado, as pessoas não são iguais perante a lei. A igualdade é proporcional à quantidade de dinheiro, o que significa que é muito difícil a gente encontrar duas pessoas iguais, até porque duas pessoas com a mesma conta bancária, a mesma quantidade de dinheiro, é uma coisa muito difícil, né? Esse, infelizmente, é o Dallagnol. Uma pessoa capaz de colocar o país numa desgraça econômica para conseguir juntar alguns R$1.000 a mais com suas palestras.